Vamos empezar hablando un rato solo de la anatomía. Ustedes han perguntado sobre o peso da próstata. Hasta 40 anos, hasta 40 anos, hasta 20 gramos e arriba. Sim, eu estou tentando ver, é que agora. E arriba de los 40 hasta 30 gramas. Como hacemos? Hacemos as três medidas e hacemos a multiplicação por 0,55, no eixo 0,5233. Então, não, 5, que vamos falar de peso, não vamos falar de volume. Antigamente, falávamos de la anatomia lobar ou de la anatomia de Losley. Tinha 5 lobos maiores e 2 lobos mais chicos. Pero eu melhor que há, como a doutora André ha hablado, é a anatomia da zona da próstata ou a anatomia de McNeil, que tem o estroma fibromuscular anterior, a glândula interna ou central, que tem a zona de transição, e o tecido glandular periuretral, a glândula externa ou periférica, que tem a zona periférica e a zona central. Para nós outros, generalmente, o tumor da próstata, o tumor maligno, é o adenocarcinoma. Então, o adenocarcinoma não vai ocorrer aonde há mais tecido glandular. Então, onde vai se quedar? Em la zona periférica, em la periferia da próstata, que tem 70% de tecido glandular. A zona central tem 25%, a zona de transição 5%, e o estroma fibromuscular anterior não tem tecido fibroglandular. Então, nós outros não vamos ter adenocarcinoma em o estroma fibromuscular anterior. Então, fíjate ustedes acá, isto que a doutora Andrea ha hablado agora, o que passa com o desenvolvimento, com o crescimento da próstata, não é seu tamanho, é como se hace este crescimento. Então, se a zona de transição tem seu engrandamento hacia dentro, vai ocorrer o atracamento da uretra, que vai ser a sintomatologia do enfermo. Então, o tamanho da próstata não tem nada com a sintomatologia do enfermo, e sim como ocorre este crescimento. Então, aqui ustedes têm a zona periférica, a zona central, a zona de transição, e a zona de transição se queda em los dois lados da uretra, e o estroma fibromuscular anterior. Aqui a mesma imagem, generalmente hablamos de anatomia da zona quando hacemos a ecografia transretal. Nós outros não hablamos de anatomia da zona da próstata quando hacemos a ecografia por la via suprapúbica, não? E fíjate ustedes acá, então temos a uretra e a zona de transição. Então, é este atracamento que vai ser a sintomatologia do enfermo da próstata. E aquilo vai passar o mesmo em la imagem, em la ecografia. Generalmente, a próstata é muito pouco vascularizada em sua periferia. Então, a zona periférica tem muito baixa vascularização. Se há alguma área em la zona periférica que tem uma vascularização mais grande, é um sítio que nós outros temos que quitar mais fragmentos quando vamos fazer a biópsia da próstata. Então, acá é o pedículo neurovascular, é onde liga a vascularização da próstata. Há alguns tumores que podem atracar os vasos que ligam e podemos não ter vascularização em neopedículo neurovascular. E acá, este sítio é um sítio muito importante que se queda em o ápice da próstata. A próstata vai ter sua ápice, sua base, de arriba hacia abaixo, no, sua base, sua região mediana e sua ápice. Este ápice aqui é uma área que chamamos de área trapezoidal, que é muito importante. Qual é a grande importância da zona trapezoidal? Acá, ustedes não vão ter cápsula de próstata. Então, se passa um tumor acá, é possível, é muito mais sencillo que este tumor salga da próstata,
porque não vai atender a cápsula para ser subarreira, para ser um invólucro, e este tumor se vai com muito mais sencillo, de forma muito mais sencilla. Quando falamos da hiperplasia, é uma prevalência arriba de los 40 anos e 90% de los homens mais grandes que 80. Então, eu desejo a todos nós outros que tenhamos uma hiperplasia da próstata, porque isto é que estamos viejos. Se não vamos atender, é porque morrimos antes. Então, eu creio que a mim me gostaria mais da hiperplasia que a morte. Eu creio que vocês também se põem de acordo, não? Então, e o que ocorre com a hiperplasia? Há um aumento, sobretudo, da zona de transição e em um grado menor do tecido glandular periuretral. Então, existe uma imagem que há pessoas que olham como se a próstata tivesse um tumor. E isto é a hiperplasia. É normal, não passa nada. Para nós outros, isto acá, que é a zona periférica, que é o grande problema. Fíjate ustedes, isto não é um nódulo da próstata, é uma hiperplasia da zona de transição. Acá passa o mesmo. Fíjate ustedes, a zona periférica está buena, é homogênea, é uniforme, não passa nada. Acá, a mesma coisa. Acá, há incluso uma assimetria do lado direito hacia o esquerdo, pero é normal. E no modo B, em la via suprapúbica, eu recebo enfermo que, bem, mira, tem um nódulo da próstata. Isto é a hiperplasia que nós estamos mirando por la via suprapúbica, com a barrigalina, e como lá a doutora Andrea falou, há uma compressão, há um desplazamento do suário vesical hacia arriba. E isto é importante que hablemos. Então, isto é normal. Acá não passa nada. Não se tem que pensar, estou enfermo, tenho um nódulo, tenho uma malignidade, não passa nada com esta próstata. E quando falamos dos tumores, temos tumores na zona de transição de 10 a 20%, na zona central de 5 a 10% e na zona periférica ao redor de 70%. Para nós outros, isto é o melhor dos mundos. Ter um nódulo hipoecoico em la zona periférica, pero generalmente os tumores da próstata são isoecoicos. Creio que a doutora Andrea tem a mesma ideia. Generalmente, hacemos o modo B, hacemos o Doppler de color e não passa nada pela próstata. Eis lá a razão por que nós outros temos que sacar a ser uma biópsia que chamamos de randomizada. Então, se temos um nódulo, é muito sensível, um nódulo em la zona periférica. E se tem ao toque é duro, e se tem uma elevação de PSA, então tudo se cerra. E se tem uma vascularização é melhor, como ocorre acá. Então, eu sempre, quando vou fazer uma biópsia, eu hago o Doppler de color. E assim como 3 ou 4 anos, hago também lá elastografia. Fíjate ustedes, um nódulo que é quase isoecoico, pero quando hago o Doppler, a mim me gusta muito o Doppler de amplitude. Generalmente eu manejo muito mais com o Doppler de amplitude porque é o Doppler de color. E qual é, vocês sabem qual é a diferença do Doppler de amplitude para o Doppler de color? Mais? Sim, pero por quê? O que passa é que o Doppler de color, nós outros hacemos uma mensuração com a diferença de los ângulos. E acá para o Doppler de amplitude não há angulação, é que generalmente não se hace lá a mensuração com o Doppler de amplitude. Hacemos uma mensuração de los glóbulos rojos dentro de nosso box. Então, o Doppler de amplitude tem uma sensibilidade de 3 a 5 vezes mais grande que o Doppler de color. E quando esta sensibilidade tende a barrar, quando o enfermo tem anemia, que vai atender menos glóbulos rojos. Então, existe a diferença. O Doppler de color
acuérdense ustedes, nosotros tenemos que hacer una corrección de ángulo, entonces es ángulo dependente, lo que não vai ocorrer com o Doppler de amplitude, que vai ser a mensuração de los glóbulos rojos em la zona onde está a imagem. Então, é muito melhor. É uma vascularização muito rica, não? Muito sencilla. Acá, fíjate ustedes a diferença do Doppler de color para o Doppler de amplitude. Não se queda muito mais lleno os vasos. Acá temos outro tumor, incluso que vai fora da próstata. E a vascularização é pobre, pero nada cambia. Generalmente, o Doppler de color, quando está presente, é uma muito boa informação, pero se não lo tem, nada cambia em nossa ideia. Se é um nódulo na zona periférica, sim, ou com vascularização, lo vai a ser uma neoplasia, hasta prueba ao revés. Então, eu creio que o mais difícil é quando os tumores da próstata empeçam a se quedar muito grandes. Muito grandes. Como acá, fíjate ustedes, toda a periferia da próstata, isto são os depósitos de corpos amiláceos, não tem nem valor patológico, eis um tumor muito grande. Fíjate ustedes a vascularização em toda a zona periférica. Este enfermo era um médico que começou a ser uma terapia de reposição hormonal com um ginecólogo. E se olvidou de fazer uma mensuração de PSA. Quando ligou a nós outros, tinha 300 de PSA. Então, o que é isso? O ginecólogo ha dado maíz ao polho e o polho se ha desarrollado. ¿Sí? Então, tinha um tumor, fíjate usted a vascularização. É incrível, só não tinha acá. E o melhor, era um homem viejo, tinha como 75 anos, ha hecho sua terapia e a próstata volveu a se quedar normal, e se ha morrido alguns anos depois de coração. Não se ha morrido da próstata. Mas é uma imagem para nós outros, é bela, pero para o enfermo todavia não. E agora eu estou fazendo sempre a elastografia, é uma ferramenta a mais. Se há algo que você passa algo muito bem, eu saco mais fragmentos. Pero se não passa nada, eu vou sacar igual. Pero me ajuda quando tenho uma zona que é mais dura na próstata, não? Aqui é o guideline de la Wolfram. Fíjate ustedes, há um montão de trabalho. A mim me gusta muito o trabalho de Richard Barr de 2012. Eu creio que é um dos melhores que há. Que habla se temos um KPA máximo mais grande de 35, há uma sugerência de malignidade. Generalmente, nós outros não hablamos. Eu falei ano passado com uma pessoa de França que tem uma das maiores, mais grandes experiências em elastografia da próstata, Jean-Michel Correa. E eu falei com ele, mira, você põe em seu informe ex-maligno? Não, eu pongo que há uma sugerência de malignidade. A mesma coisa que os radiólogos fazem com a ressonância multiparamétrica da próstata. Eu tenho visto os informes, generalmente eles põem aí uma zona, um PIRADS 3, 4, uma sugerência, pero eles não põem aí. Então, eu creio que isso, há outros trabalhos que hablam incluso com uns cutoffs um pouco mais grandes, como de 50. Acá é uma elastografia de strain, de pressão. Eles manejam, se é duro, eles põem como azul. E se é blando, como rojo. Então, acá temos este nódulo e isto é uma imagem de livro. Eu não tenho equipo com strain. Vale? Então, isto é um câncer. Eu generalmente manejo com a Sharewave elastografia e que cambia o color. Quando é blando, é azul. Quando é duro, é rojo. É que generalmente as técnicas de elastografia têm sua escala de color duro, rojo, blando, azul. Pero só com um botão se pode premir e cambiar. A mesma coisa que hacemos com o Doppler. Então, temos que ter cuidado para que não hagamos sem querer a inversão, não? Vale? Então, fíjate ustedes,
Isto é uma zona periférica que é normal, é azul, é blanda. Generalmente, a glândula interna, ele se impeça a quedar mais dura com a edad. Então, se eu tenho rojo em la glândula interna, me quedo tranquilo, que eu sei que isto é normal e lo vai a ser cada vez mais, quanto mais viejo seja eu enfermo. Então, e acá hacemos a mensuração e manejamos sempre com o KPA mais grande em la próstata. Quando hablamos de hígado, hablamos do KPA médio, pero em la próstata, como em la mama, hablamos do KPA máximo, do KPA mais grande. Fíjate ustedes, normal, não? Então, é uma glândula que não há signos de malignidade em la elastografia Sherwave. Pelo distinto de acá, onde ele impeça a se quedar rojo. Então, eu vou sacar mais fragmentos de onde está rojo. Fíjate ustedes, eu tenho que ter uma estabilidade da onda decisália ao redor de 3 a 4 segundos. Quando a onda decisália se queda lá mesma por 3 a 4 segundos, eu friso meu equipo e vou fazer a mensuração de los kilopascales. Vale? Então, fíjate ustedes acá, como está rojo, seguro que a mensuração vai se quedar arriba de 35 kilopascales. Não? Esse enfermo ligou para nós outros para ser uma biópsia, tinha um PSA de 16.7. Fíjate ustedes, tinha sua glândula interna agrandada, pero em la periferia não passava nada. Hicemos o Doppler de color, não passa nada. Pero hicemos, como sempre lo hago, a elastografia. A la esquerda, normal. A próstata, a glândula é blanda. Pero a la derecha é dura, é rojo. Todos os fragmentos que eu he sacado de la derecha, nós outros tubemos neoplásica. Generalmente, os tumores que têm su gliso mais grandes que 6 são os tumores que têm sua elasticidade mais baixa. Generalmente, quanto mais alto é o grado de gliso, mais dura é a próstata. Então, a elastografia se queda mais roja, temos valores de KPA mais agrandados. Vale? Então, nos ajuda. Acá, muito sencillo, é um nódulo muito claro, muito típico, não é na periferia. Tem um pouco de vascularização e é muito rojo com a elastografia Sherwave. Não? Então, e tem seu KPA mais grande de 78.7. Aqui temos este nódulo e o melhor, quando eu isso a ecografia, a elastografia acá, muito embaixo, o caso é que não tinha, acá não há regeneração da onda decisária, pero acá se quedou rojo. Eu saquei mais fragmentos de acá e tinha su adenocarcinoma. Fíjate ustedes lá a diferença. Acá não há regeneração de Sherwave, pero acá é uma zona que é mais dura. É onde se saca mais fragmentos. Acá temos lá a zona periférica é mais hipoicoica, pero a la derecha temos uma imagem como uma imagem de um nódulo. Acá é rojo, é o KPA mais grande de 103.4 e a la derecha 195.2. Então, nos ajuda a onde temos que sacar. Fíjate ustedes, uma próstata muito grande, muito feia, não? Onde está a zona de transição, onde está a zona periférica, nós não temos como fazer essa diferenciação. É uma próstata horrenda, não? E tem o KPA mais grande de 162.1. E é uma próstata que é muito roja. Então, é uma próstata que é muito dura. Fíjate ustedes, quando eu cambio de posição, eu tenho um KPA mais grande de 237.7. Fíjate ustedes, isso não é próstata, isso é tumor. Não? Toda a próstata está agrandada, isso é tumor. É rojo. Temos um KPA mais grande de 186.7. E este enfermo deu isso a biópsia agora, martes passado, tinha um PSA de 245. 245.
E, mira, este tumor acá está em la zona de transição acá também. Então, tem vascularização e fíjate ustedes como está rojo. E de isso também é o índice de elasticidade. Há trabalhos que hablam que é o índice de elasticidade. Hacemos a comparação do parênquima enfermo com o parênquima sano. Isso se hace em la mama e também se pode fazer em la tiroides e se pode fazer em la próstata. Há trabalhos que hablam que este número tem que ser hasta 2.2. Então, eu tenho um KPA mais grande de 102.8 e tenho este índice de 3.8. E o normal é hasta 2.2. Então, pero isso na próstata com o modo B não é necessário fazer biópsia, porque com segurança temos tumor. E este enfermo tinha que, creio, 2 linfonodos em la periferia da próstata. Eu he sacado fragmentos, como está muito lejos de nosso transdutor, se lá imagem se queda arriba de 6 centímetros do transdutor, nós outros não vamos atender a regeneração da share wave. Então, não ha sido possível fazer elastografia destes 2 linfonodos, pero eu he sacado fragmentos e eu creio que vai venir como comprometimento. Eu isso a hora martes passado e eu vou atender o anátomo patológico a hora no próximo martes. Vale? Este enfermo, eu isso uma biópsia há como 2 ou 3 anos e em martes da outra semana eu isso uma biópsia e tinha um adenocarcinoma muito chico em la região mediana e seu terço interno. Fíjate ustedes, adenocarcinoma, que só ha sido visto em meu estudo imunohistoquímico, não ha sido visto em meu estudo da anatomia patológica normal, ha sido, eu he quitado la fecha ha sido em 2015, perdona, que eu isso esta biópsia. Tinha agora sua ressonância multiparamétrica que hablava da possibilidade de uma lesão suspeita nas zonas periféricas e de transição. Tinha existo a ver. Não, isso lá, este enfermo, isso lá, ressonância que não hablava de neoplásia. Não há neoplásia clinicamente que seja significante. Pero tinha um informe de la patologia de neoplásia, eu isso lá elastografia, que eu tinha esta imagem e me quedei em dúvida, eu saquei fragmentos e eu não he encontrado este tumor outra vez. Então, pero eu he recebido o anátomo patológico, não hicieron o estudo imunohistoquímico. Pero a ressonância não lo ha visto e eu não lo he visto com a elastografia. Saquei mais fragmentos desta área e há um venido normal. A ver se com o imunohistoquímico vem alguma coisa. Se lo bom a pedir, não? Acá nós outros temos 35 estúdios. Tivemos 25 benignos e 9 malignos com a elastografia. Destes, 6 han sido malignos e 12 han sido benignos. E de los 9, que nós outros queríamos ser malignos, 6 han sido malignos e 3. Então, se és maligno, em sua grande maioria, lo vai a ser maligno. Pero se és benigno, lo pode ou pode não ser lo benigno. Vale? Eu não vou falar de biópsia, que lá a doutora Andrea lo vai falar. Muitas graças. E temos. Vocês têm alguma pergunta?